Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conselhos de Classe. Conselho de Classe é um podcast destinado ao mercado educacional, ao público que atua diretamente nas escolas, e este é mais um dos episódios que são focados no maior evento de educação da América Latina, que é a BET 2025. É uma feira que vai acontecer agora de 28 de abril a 1º de maio de 2025, né? Vou saber quando você está assistindo esse episódio. Se já passou essa data, procura nos próximos anos que vai ter de novo, né? E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, né? Um aluno novo na nossa lista de chamada, que evidentemente, como todo aluno novo, vai ficar para o final, para ele se apresentar. Então, vou começar. Eu sou o Bayar, da Alabama, como toda boa lista de chamada em ordem alfabética. Aqui nós temos Danilo. Dá espaço, hein? Seguindo a lista alfabética do Bayar. Maurício. Presente, Alabama. E o nosso convidado é o Meckler. O Meckler, gostaria que você começasse assim, se apresentando, falasse um pouquinho até da sua trajetória, né, pessoal, assim, como é que você chegou no mundo da educação e depois contasse de que empresa que você é, como é que você é. Então você tem um pouco mais de tempo aí para falar de você. Perfeito. Privilégio. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Privilégio de aluno novo, né? Tem um pouco mais de espaço, né? Para elogio e para crítica também, né? Porque, enfim, vamos ver como é que vocês vão me tratar aqui. Respeitando a ordem alfabética, Meckler Nunes. Eu sou o diretor nacional da AMCO, é uma multinacional que está aqui no Brasil há 5 anos, eu lidero a operação. Mas assim, a minha história de educação é uma história de agradecimento, né? Eu estou tentando fazer uma contabilidade da minha vida toda, de há quantos anos eu estou matriculado em alguma coisa, né? Essa coisa do lifelong learning é para frente, mas é para trás também. E talvez, dos meus 55 anos de idade, eu acho que eu estive matriculado em uns 48 ou 49 anos em alguma coisa. Porque algo é uma forma de dizer, não, eu sempre aprendo com a vida, estudo, ok, mas quando você está matriculado, como eu estou aqui no Conselho de Classe hoje, aí você tem chamada, você tem prova, você tem trabalho em grupo, você tem avaliações, tem alguém que vai te avaliar. Então, meu primeiro depoimento em relação à educação é de gratidão, porque alguém olhou para mim nesses anos todos e eu vou ensinar alguma coisa a essa criatura para ela se tornar alguém melhor. Então, minha gratidão aí a todos que participaram disso de uma certa forma. E como é que você começou, assim? Como é que então, sua trajetória profissional? Perfeito. Uma história pessoal, profissional, tudo misturado. Isso. Então, eu era uma criança, comecei no jardim. Então, não fiz jardim de infância. Meu primeiro ano letivo foi a segunda série. Minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa. Eu tinha 6 anos de idade e fui para a segunda série. Então, não sei a musiquinha do lanche, a musiquinha do banheiro, a musiquinha do pátio. Não sei, nunca aprendi dos meus filhos. Mas escola pública, né, até o ensino médio técnico. Eu sou técnico em mecânica, né? Poderia ter sido presidente da República, enfim. Mas faculdade de matemática e de lá para cá 5 pós-graduações, né? Diferentes áreas, porque eu gosto. Isso aqui é interessante, vou fazer uma pós. Isso aqui é interessante, vou fazer outra, né? E essas pós têm dado um currículo simpático e repertório, que é uma coisa que eu gosto muito. Profissionalmente, meu primeiríssimo, né? Minha carteira de trabalho está lá assinada como instrutor de inglês no curso onde eu aprendi inglês. Então, minha primeira atividade remunerada profissional foi dar aulas de inglês no curso que eu me formei. Depois eu fui para a área de tecnologia, trabalhei numa metalúrgica na área de TI, depois na IBM, né, grandes marcos, a IBM, depois a Ambev, né, então de tecnologia para bebida, depois Vivo, telefonia, depois entrei em educação, já estou há 17 anos. Passei pela Croton, pela Pearson, pela Unicesumar e agora na AMCO, né, o período mais longevo. E aí você vai se tornando essa coisa híbrida, né, porque você traz o passado, o presente, o futuro, práticas de mercado, essas escolas doutrinárias corporativas, né, então uma vida muito corporativa, e empreendedora há 10 anos, né? Onde também é uma outra aprendizagem, né? Ser corporativo é uma coisa, empreendedora é completamente diferente. Mas olha que interessante, uma coisa que eu não sabia, né? Você falou que seu primeiro registro foi como instrutor de inglês. Exatamente. E hoje você está numa empresa que oferece soluções de idiomas para as escolas, né? Então eu queria falar um pouquinho assim, você fala o que a sua empresa traz e o que você percebe de mudança nesse mercado. Porque o Danilo até observou agora há pouco, assim, né? A gente vai na BET e, sei lá, 40%, 50% são soluções que a gente passa dos 60%. escola. Hoje toda escola é bilíngue, então
Como é que você vê esse mercado hoje, assim, né? No Brasil, especificamente, né? In English or in português? Em português. Essa talvez seja a primeira questão, né? Assim, deveria ser normal, né? Qual o problema? Né? Deveria, a gente escolhe com naturalidade, troca de canal, interage aqui, interage ali. Não chegamos a essa normalidade aqui no Brasil, nem no ambiente educacional. É verdade. Então isso é uma oportunidade, mas considerando que a minha história profissional tem pelo menos 40 anos, eu voltei ao ciclo, né? Estou numa empresa de educação que tem uma das suas ferramentas em inglês, eu diria que em 4 décadas a gente não progrediu pouco, né? Pelo menos é o tracking que eu tenho como profissional, como aluno, como estudante. E eu diria que ainda, já que progredimos pouco, a oportunidade está aí desde que a gente acelere com ela, né? Para a gente não se isolar como país, do que está acontecendo de globalização, né? O mundo está tão interconectado e a gente ainda está isolado como povo. E o Brasil com um potencial turístico enorme, né? Se você não fala um idioma global, você não consegue receber ninguém bem, né? É verdade. Olha, eu diria mais, hein? A gente tem um potencial turístico, a gente tem um potencial científico, a gente tem um potencial esportivo. Econômico. Um potencial econômico brutal, um potencial populacional, né? Os países com muita gente têm mais matéria-prima humana para trabalhar, mais a ponte de acesso através do idioma, né? E o idioma, para nossa geração, ainda é o inglês, né? Assim como já foi o grego, já foi o latim, já foi o francês, né? A nossa geração é do inglês. Me arrisco a ser conservador demais na minha fala, mas eu acho que a nossa geração inteira só vai ver o inglês como fala. A gente teve um episódio aí do mandarim tentar ocupar um espaço, mas foi rapidamente... Porque se eu falo inglês, para que eu preciso aprender mandarim? É verdade. Né? Então, arrisco dizer que a gente não vai sair do inglês. E seria suficiente se a gente alcançasse, né? Tanto é que a terminologia assim, mais, eu vou dizer correta, né? Hoje a gente tratar o inglês como língua franca. Né? Antigamente a gente perguntava num curso em inglês, mas é inglês britânico ou americano? Né? Então você tinha, por trás disso, tinha um conceito de quem era o dono da língua. Hoje você tem esse conceito de que o inglês é um patrimônio da humanidade, não necessariamente de um país. Por isso a língua franca, né? E talvez como língua franca, até pela simplicidade, é um idioma simples, gramaticalmente, de vocabulário, então deveria ser dominado. E você passou por várias empresas, o que te dá uma oportunidade de compor uma cultura com mais diversidade. E o inglês, como outras línguas, também é acesso à cultura, né? Explora um pouco isso, quer dizer, não só a língua como uma ferramenta de trabalho ou de interação, mas de acessar diversidade de cultura, como que você também traz isso para dentro da escola, via ANCO ou de outras formas? Perfeito. Nesse balanço que eu faço, pessoal, eu diria o seguinte, quando eu penso em tudo que eu já estudei na vida, né, eu já estudei matemática, né, já estudei empreendedorismo, gestão, teologia, estratégia, estou fazendo estudos globais, enfim. Nada se compara à abertura de mundo que o inglês deu. Nada. Desde a adolescência, lá quando eu comecei a estudar no curso de inglês que eu virei professor, né, o inglês foi que mais me abriu portas, diversas inclusive, porque foi lá que eu conheci minha namorada, que eu casei com ela e continuo com ela, minha esposa até hoje. Então o inglês é uma coisa para o resto da vida. Conquistei muita coisa interessante. Muita coisa, celebro isso. Mas é interessante que quando te dá o clique, que você pode pegar o telefone e falar com alguém do outro lado do mundo, e particularmente numa das corporações que eu participei, só para dar um exemplo simples, nós tínhamos um call global, né, uma ligação por telefone que pessoas de todo mundo tinham que estar. Quem estava com o fuso horário mais anterior era o cara de Los Angeles, né, 4 horas da manhã. Eu estava aqui às 8 e o cara da China estava 11h30 da noite. E a gente participava numa mesma e única reunião mensal. E é interessante, porque você estava cobrindo o mundo com inglês, sotaques de todas as origens, integrando, e aí cai a ficha, né, de que você está num lugar maior do que o lugar que você está.
né? Então, esse é o poder da linguagem, né? A ferramenta da linguagem que dá esse poder é o inglês, mas esse é o poder da linguagem, a conexão, a interação, a expansão cultural, esse lugar de trazer algo estranho, um chinês, não conversava com um chinês, né? E de repente está na mesma ligação que eu, né? Tratando o assunto comum da empresa. Deixa eu trazer um pouco aqui para as minhas angústias, por favor, como consultor e gestor de escolas. Lógico. Hoje eu vejo que toda escola tem que ser bilíngue, né? Ser bilíngue hoje não é mais um diferencial. Não ser na matriz SWOT lá vai ser uma fraqueza. Né, não ser bilíngue, né, ou não ter um programa bilíngue, um material bilíngue vai ser uma fraqueza. Eu sei que a ANCO é uma das mais tecnológicas, né? Eu lembro de uma palestra sua, até lá no nosso espaço, onde você falava que eu, professor, se eu preciso fazer uma aula, eu tenho, sei lá, se não for, um suporte 24 horas com alguém que vai me ajudar a criar essa aula e fazer. Como que a ANCO enxerga hoje as fragilidades do mercado? Falta de mão de obra, essa concorrência enorme que a gente falou aí, que eu, na minha percepção, mais de 60% da BET é de material de inglês. O que a ANCO está pensando de estratégia para os próximos anos para se diferenciar nesse mercado e me ajudar quanto gestor de escola? E isso, complementando, realmente sim, você concorda que é um pré-requisito para as escolas ou ainda pode ser um diferencial? Ou o que tem a mais aí que se pode agregar nesse produto para as instituições de ensino? Perfeito. Você falou que talvez 40%, 50%, 60% dos expositores da BET traz alguma coisa em inglês, né? Tá atrasado, tinha que ser 100%. Então, esse é o paradigma, tá atrasado, né? Se é um evento internacional da América Latina, a segunda maior feira do mundo da própria BET, né? Tem a BET Londres, a BET Ásia e a BET América Latina, a nossa é a maior, ela já tinha que ser muito mais internacional do que é, só para provocar. A segunda provocação, assim, a AMCO tem um modelo mental muito interessante por ter nascido dentro de uma escola. Então, ela começou com a sofrência do gestor da escola, com o desafio dos alunos adquirirem linguagem e dos professores, que também tinham o desafio de adquirir linguagem, conduzir a aprendizagem. Então, tem uma coisa que talvez seja um pensamento que me atraiu para esse projeto, né? E eu acho que cria um espaço aqui para a gente crescer como negócio, como empresa e como modelo mental, que é o seguinte. Historicamente, né, se a gente volta um pouquinho na história, pensando ali na expansão do Reino Unido, né, na Revolução Industrial, um pouquinho antes nas grandes navegações, até, né, o fim ali, o início do século XX, o que aconteceu? Né? A Inglaterra ela criou um sistema de ensino né, muito simples de expansão no mundo. Né? Ele era baseado em comércio e ele era baseado na língua. Então, não à toa, eles publicaram os primeiros dicionários, as primeiras gramáticas e exportava professor para todo canto. Porque se eu ensino inglês, eu consigo fazer negócios. Basicamente, as colônias inglesas tiveram essa premissa. E as grandes universidades surgiram lá, Cambridge, Oxford, etc. Mas a pergunta era, existe um objeto, um conhecimento, uma linguagem chamada inglês, eu preciso pegar esse objeto e botar dentro das cabeças das pessoas. Né? Eu preciso transformar isso para botar lá dentro. Essa é uma pergunta válida, mas é a maior parte da pergunta até hoje. Então é interessante que o dicionário nem sei se imprime ainda, a gramática, né? Os chats já sabem corrigir, mas a pergunta não mudou muito. Então as tecnologias que vieram, agora é o tablet, agora é o robô, agora é o game, agora... A pergunta continua sendo, como eu pego esse negócio chamado inglês e enfio dentro da cabeça das pessoas a ponto delas internalizarem? Essa pergunta é válida, mas é uma pergunta que tem 300 anos. Qual a pergunta que a AMCO fez? Né? E isso muda tudo, a partir do gestor da escola. Existe um encontro entre um professor e um aluno por um tempo, 40 minutos, 45, 60, 2 horas, onde algo precisa acontecer ali. Né? E esse algo é de um lado aprendizagem, do outro lado ensino. E tem que ter um entregável, mensurável, tem que ter algo concreto que seja produzido. E o aluno tem que sair satisfeito com vontade de quero mais, e o professor tem que sair realizado com vontade de vou voltar aqui e dar o meu melhor novamente. Aí a pergunta é, nesse ambiente chamado aula, né, onde há esse encontro, vamos imaginar que o assunto seja inglês. O que eu posso fazer para transformar esse encontro num momento imersível, estimulante, motivador,
mágico, né? Ou como a gente tem o nosso slogan, happy to learn, momento feliz. Quando você faz essa pergunta, as nossas respostas passam a ser outras. A gente não fica preocupado em produzir uma gramática, um livro, a gente fica preocupado assim, na experiência. Não, mas esse aluno aprende diferente daquele, então preciso de abordagens diferentes. Essa tecnologia serve para algumas situações e não servem para outras, então eu não uniformizo demais, eu uso conforme o contexto. O professor tem muito trabalho de fazer coisas de pouco valor, então como eu instrumentalizo as coisas de pouco valor para que ele tenha trabalho só naquilo que ele é capaz, na interação das crianças. Então talvez o diferencial da Anchor seja ter mudado a pergunta. Né? Não como coloco o inglês na cabeça das pessoas, mas como eu transformo aqueles 40 minutos numa experiência imersiva, poderosa, inspiradora, motivacional, com gosto de quero mais. Você falou que deveria ser 100% da Beth apresentar soluções bilíngues. De alguma forma. Significa que você acredita que esse mercado tem muito a crescer. Tanto em termos de competidor, mas também o mercado tem um potencial para absorver. É isso? O Brasil é um mercado ainda em expansão para esse tipo de solução? É e não é. Né? É mais ou menos igual o mercado de jogadores de futebol. Assim, nós temos os melhores jogadores do mundo, mas só 10 ou 12 são conhecidos na mídia. Às vezes os bons jogadores estão desaparecidos. Tem muito talento que não aparece. Tem muito talento que não aparece. Assim, pela diversidade do Brasil, né, diversidade, grandes blocos, público e privado, né, já é uma diversidade em si. Regiões, os nossos regionalismos são muito característicos. Classes econômicas, né, nós temos toda a gama, né, de famílias aqui. Um único método não dá conta. Né? É impossível por premissa educativa. Né? Assim, não, se cada indivíduo é diferente, cada educação é, no mínimo, personalizada. Né? Em tese, todos os especialistas teóricos acreditam na personalização da educação. Então, com essa diversidade toda, temos aí um cardápio maior do que muita coisa. O erro estratégico talvez seja comoditizar demais. Né? Então, as soluções que ficam muito cópias umas das outras, para essas talvez os mercados fiquem apertados. Né? Para um entrar numa escola, o outro tem que sair. Mas para aquelas que se tornam mais personalizáveis, né? E aí aquela mágica que o século XXI permite, a personalização em escala. Né? Isso não era possível no século XX, mas no século XXI é. Você dá escala em algo que fica customizado para cada pessoa, cada aluno, cada professor, para esse tipo de operação ter oportunidade, e esse tipo de operação talvez crie mais espaço no mercado brasileiro. Né? Então a gente tem que descomoditizar um pouco e personalizar um pouco mais. Que eu vou trazer um pouco para a expertise da Espaço Inc. A Espaço Inc. nasceu, hoje a gente é muito forte com marketing educacional, mas a gente nasceu com RH. E uma das coisas que a gente sente, uma dor que eu sinto, é assim, Danilo, preciso de um coordenador bilíngue. E aí, pessoal que faz a recrutamento e seleção na Espaço Inc., principalmente a minha sócia Rosângela, ela fala, não pega, pelo amor de Deus, não tem. Como que a Anchor enxerga? Isso é uma barreira, por exemplo, que vocês enxergam? A falta de mão de obra bilíngue no mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, você, professor que está me ouvindo, assim, vou dar uma primeira formação matemática. Estude inglês, daqui a um ano e meio você está ganhando o dobro. Recado no mínimo. Dado. No mínimo. Recado dado. Você quer ganhar o dobro, trabalhando as mesmas horas, estude pelo menos inglês. Mas eu sou professor de matemática, melhor ainda. E de educação física, melhor ainda. Professor de arte, melhor ainda. E professor de inglês, se aperfeiçoe ao máximo. Isso é uma coisa interessante, você fala assim, quando às vezes a gente fala, né, mercado bilíngue, estude inglês, às vezes a cabeça de algumas pessoas eu vou dar aula de inglês. E na verdade não é isso que você está comentando. Em inglês. Queria aprofundar um pouquinho isso. Um grande objeto da língua é a sua estrutura léxica, né? Assim, você tem a sua sintaxe, sua gramática, a sua ortografia perfeita. Mas o grande benefício da língua é o uso, né? E o uso em diversos ambientes. Mas se a gente imaginar que mesmo nós somos profissionais de formação diferente, atuação diferente, certamente tem uma gama de aprendizagem que a gente ainda poderia adquirir e que possivelmente nós estamos no nível básico ainda. Vou dar um exemplo pessoal. Viajei para Turquia há 2 anos atrás, comemorar meus 30 anos de casamento. Foi a viagem que a gente fez. E é interessante, porque você vai num lugar de outra cultura completamente diferente, você sabe tudo que tem lá. Tem comidas diferentes, tem o tapete, tem as mesquitas e tal.
Mas a gama de vocabulário de inglês que eu não uso no dia a dia, eu tinha dificuldade. Né? As comidas, não sei falar o nome. Né? Os elementos da religião muçulmana, não sei falar o nome. Então ali eu era um beginner. Né? Embora eu seja um nível avançado nos outros temas que eu domino, então o espaço de aprendizagem ele não acaba. Então o espaço de mercado não acaba. E aí eu consigo associar o inglês com long life learning com muita facilidade a partir daí. Ele começa na escola e avança. Só que tem um detalhe. Vale para o aluno? Sim. Mas vale mais para quem? Para o professor. O professor. Então, qualquer professor deveria se tornar bilíngue por premissa profissional. Não por premissa da aula que ele dá, mas como profissional. Ele, profissional bilíngue, ele alcança outros mundos. Quando você começa falando que a gente já deveria ser 100% bilíngue, né? E eu concordo. Uma bet. Né? Não, mas eu acho que o Brasil deveria ser, né? Eu uma vez trouxe um primo da minha esposa, eles moram em Londres, ele mora em Londres desde os 2 anos de idade. E eu andando com ele, fui até levar ele para assistir um jogo do nosso Corinthians, Maurício. Sim. E ele não entendia como aqui as pessoas não falavam, porque ele foi andando comigo no metrô e apontando todas as palavras em inglês que tinham. Então, shopping, eu não lembro mais todas, mas assim, no caminho, sei lá quantas palavras em inglês que estão introduzidas já no vocabulário português nosso. E ele não conseguia entender. Então, assim, eu, no meu inglês muito ruim, falando com ele, e ele ali, né, sem entender por que o Brasil não era um país bilíngue. Você vai para Portugal, é um país bilíngue, você vai para Itália, é um país bilíngue. Muito disso não passa pela desqualificação, vou chamar assim, ou pela falta de qualificação dos nossos professores? E aí eu vou acrescentar nessa pergunta da Danilo o seguinte: você acha que é viável um curso de pedagogia que tenha consigo o ensino do idioma junto com ele ali? Isso pode ser um diferencial de um curso de um curso de pedagogia qualquer, né? Olha, é só porque eu sou aluno novo. Você está entendendo por que eu não estou conseguindo fazer pergunta nenhuma, né? Eu estou calado aqui desde o começo, né? Isso é trote? É bullying. Bullying. Em inglês, é bullying. Também outra palavra em inglês, você viu? Era para ser um ambiente bullying free. Puxa, eu não tive essa prévia, mas tudo bem. Vamos tentar tirar um 6,5 nessa prova. Alguém explicou que ia ser fácil ou não? Não. Tentar tirar um Você também é corintiano, não? Não, eu sou flamenguista. Então vamos conversar de outras coisas. Falar de futebol, pô. Os caras estão elevando muito. Uau, aqui, né? Puxa vida. O que era mesmo que você estava perguntando? Olha, coitado, ele não vai lembrar mais. Não, mas eu lembro sim. Ele lembra. Vamos lá. Temos várias possibilidades aqui, né? Primeiro, vou fazer bullying também, né? Tem que devolver de alguma forma, né? Um americano típico e um britânico típico, eles não passam pela sofrência de ter que aprender um segundo idioma. Sim. Então, eles escrevem os livros, né, pelos quais a gente, né, os PhDs lá em linguística, escrevem os livros pelo qual aprendemos inglês. Muitos deles ainda fazem isso. Estão aí nas editoras mais célebres do mundo, mas eles sequer aprenderam outro idioma. Então assim, eles se desautorizam por premissa, na minha opinião, né? Porque quem passa pela sofrência de ter um segundo, um terceiro idioma é que sabe qual vai ter empatia com o outro. E como funciona, né? E como funciona a dificuldade, enfim, alguma coisa nessa... E também mesmo na gramática eles dão uma escorregada, muito. Né? Eu tinha um amigo intercambista e eu comecei a valorizar mais o meu professor de inglês quando ele começou a corrigir o intercambista, que falava inglês errado e o professor corrigia. Eu falei, acho que o meu professor sabe inglês mesmo. Pouquinho. Porque ele estava corrigindo conjugação de verbo, passado e tal, né? Verdade. Um segundo elemento que a gente tem que botar aqui como tempero é que, infelizmente, a gente tem um modelo de aprendizagem que não tolera o erro. Né? E isso prejudica muito a aquisição de linguagem. Excelente. Quando a gente tem filhos pequenos em casa, né? Eu lembro de meu filho tinha uma palavra lá que ele falava muito bem, tinha uma pronúncia muito boa, com 2, 3 aninhos de idade, mas tinha uma palavra que a gente optou por não corrigi-lo, porque a gente achava engraçadinho, né? Que era inimigo, que ele falava ilimigo. Né? Deixa o inimigo, era engraçadinho a criança de 2 anos falando inimigo, não precisava maltratar ali, corrigir, ele sabia o que era, nós sabíamos o que era, quando eu estava assistindo um desenho animado, não, aquele é o amigo, aquele é o inimigo, e tudo bem. Outra coisa, ele entrava no quarto, né, criança típica, às vezes acende a luz, às vezes não acende, às vezes não apaga quando sai, você está educando, acendeu para entrar, acendi, apagou, apaguei. Aí eu pensei, apaguei é muito mais lógico do que apaguei. Né? Então deixa eu apaguei primeiro, depois corrige. A gente não tem essa tolerância
né, nos nossos processos educacionais em nenhuma disciplina, nem inglês, nem história, nem geografia, nem língua portuguesa. E para você adquirir um idioma, essa naturalidade do erro tem que fazer parte entre os interlocutores, né? Então, deveria ser algo mais amigável, né? A gente não se torturar no nosso processo de aprendizagem em inglês. Lógico, você vai fazer uma tradução juramentada, jurídica, etc. Ok, você tem um rigor ali. Mas até chegar lá, se a gente desenvolver nossas habilidades comunicativas, já é um grande salto e desbloqueia o medo, né? E desbloqueia a vergonha, a timidez. Então esse é um elemento importante. A aquisição de língua, ela tem que ser socioemocionalmente bem tratada, senão vira muito um legal trauma essa percepção. E não uma solução. Não lembro mais o que você perguntou, se você recapitular um pouquinho. Mas não, se o inglês seria uma boa ter faculdades de pedagogia com inglês incluído. Bom ponto. Eu já vim do ensino superior, eu tenho uma fala radical em relação a isso, mas radical no sentido aspiracional. No sentido prático, tem muitas barreiras. Se alguém merece ser graduado em qualquer disciplina, merece ser bilíngue. Porque você está graduando alguém para o quê? Para o mercado brasileiro? Qual o tamanho que isso tem? Né? Então, hoje, século XXI, graduar alguém é graduar de maneira bilíngue. Então, não só pedagogia, mas direito, mas medicina, tudo deveria ser no mínimo bilíngue. Sair de uma faculdade, eu sei que você é bilíngue. Até porque a construção do conhecimento é global, né? Em qualquer área. Esse é o ponto. E se é verdade que 95% do conteúdo da internet está em inglês, então, assim, tem um monte de coisa que a gente não está acessando. Mas, Meckler, eu vou colocar aqui para todos. A gente, há 2 anos, vem fazendo uma consultoria numa faculdade e a gente tenta implantar isso no curso de pedagogia. E a cabeça das universidades, eu vou aqui até uma crítica às nossas universidades, ela parou no tempo. Sem dúvida. De uma forma assim, grotesca. Então, assim, enquanto a gente vê o ensino básico buscando metodologias, buscando inovação, buscando tecnologia, o ensino superior parou. E para mim não faz sentido nenhum, como fundador de uma empresa de recursos humanos, que você não tenha uma pedagoga saindo bilíngue, um cara de matemática que vai fazer uma licenciatura saindo bilíngue. Marketing. E que, né, eu tô só aqui focando na educação. Para mim é inadmissível. Porque tinha que colocar. E aí as faculdades não conseguem entender que esse é o grande diferencial. Que a venda tá assim, você vai fazer a minha faculdade, você vai sair ganhando o dobro. E quem falou isso não sou eu, é o Meckler, lá no podcast Conselho de Classe, que o cara falou, o cara é presidente da ANCO, de uma empresa de material de ensino bilíngue, de inglês. É inadmissível. Só que a gente tem um ensino superior hoje muito travado para isso, né? É até a minha provocação quando eu falo da qualificação dos professores, porque é isso. Porque o nosso ensino superior está fazendo como era em 1990. Danilo, que vai ser a hora do recreio? Não, eu não quero a hora do recreio, porque assim, eu como sou um professor inclusive, eu percebo que tem alguns alunos assim que eles estão... Eu tenho uma coisa para hora do recreio. Eles estão muito quietinhos, assim. Eu tenho uma pergunta para você, assim, pra que mim? É o seguinte... Pro Maurício não. Porque... O convidado tá aqui, não, o Meckler vai julgar e vai dar os pitacos dele, né? Que é assim, ó. A gente sabe que tem diversos modelos de escola nesse ambiente de soluções de inglês. Então a gente tem as escolas internacionais, a gente tem as escolas bilíngue de verdade, que tem inglês todo dia, que todas as matérias vivenciam isso. Tem as escolas que colocam a placa de bilíngue, mas tem ali 2, 3 aulas. E tem aquelas que têm as soluções, digamos assim, no período integral ou no contraturno, que oferece ali o idioma. Uma carga a mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho nesse planejamento estratégico que a escola tem que ter, que às vezes ela implementa uma solução só para dizer que ela tem e ela não faz conta direito, e às vezes é uma solução mais cara e ela não obtém o investimento, o retorno necessário desse investimento que é feito nesse programa, né? Obrigado por deixar eu participar um pouco aqui. Você dá licença um pouquinho, Alô? Por favor. Não, vou beber água. Isso. Porque é muito comum o gestor de escola fazer mesmo esse tipo de tomada de decisão a reboque de alguma ou moda, alguma tendência, ou algum concorrente. E aí ele sai correndo atrás de alguma solução e muitas vezes ele compra alguma coisa sem perceber. Primeiro que ele tem que manter aquela coisa, né? Igual o cara que compra um carro, depois ele lembra que ele tem que pagar IPVA, tem que pagar
a revisão do carro, a manutenção, multa, um monte de custos que ele não tinha. Ele faz a conta meio passagem do ônibus e do Uber versus a gasolina. E não é, tem vários outros custos. Muitas vezes ele compra uma solução que envolve, por exemplo, a formação do seu corpo docente. E ele não contava que ia ser tão difícil, tão complicado. Às vezes ele compra a solução pensando que os alunos todos vão acompanhar aquilo igualzinho. Não imagina que o aluno que chega depois vai ter uma turma heterogênea, né? Os ambientes, a manutenção, né? Nós tivemos um episódio anterior com a Dani daí do Info, né? E ela falando do Chromebook, que a bateria aguenta 12 horas. Muita gente compra um tablet e não imagina que em 3 horas acaba a bateria. Quem está na 4ª e 5ª aula vai ter dificuldade, né? Então, falta muitas vezes no mantenedor, no decisor dentro da escola, uma clareza maior de o que eu quero com essa solução, né? Ele compra a solução para depois ir caçar os problemas, em vez de pensar no problema que ele tem e realmente ir atrás de uma solução sob medida para aquilo. Sob medida não no sentido só de o problema da minha comunidade, do meu mercado, mas também da minha capacidade de entregar tudo isso, né? E aí eu acho que, já trazendo de volta o nosso aluno novo para cá, tem uma diferença interessante quando a gente foi conhecer. A gente esteve juntos, né, no México, conhecendo a sede da ANCO, e eu acho que tem 2 coisas muito interessantes que eu acho que o Meckler pode complementar aqui e trazer, né? Primeiro, que é uma coisa mais pé no chão, né? Acho que eles têm uma capacidade de ajudar a escola a sair do estágio em que ela está e avançar. Ela não precisa estar já lá na frente, mas também ela tem que se comprometer, no mínimo, com uma carga horária, com algumas coisas, mas há um suporte maior para o professor. E o segundo, que acho que talvez tenha aí um pouco do DNA deles, que é o fato de estar no México e não em outro lugar. Quer dizer, acho que para o mexicano aprender inglês é vital. É muito mais atraente, porque, poxa, do outro lado, agora com o Trump talvez nem tanto. Mas, enfim, de toda forma, ele está bem mais perto da... México e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais um do outro ali, né? Sim, sim, e o Canadá também. Mas, enfim, eu acho que esse diferencial também, primeiro aquilo que você colocou mesmo, como é que eu faço o Happy to Learn, como é que eu faço a aula ser uma experiência muito legal, mas também como é que eu faço com a equipe que eu tenho para dar o passo do tamanho da minha perna e o passo na direção certa, né? Antes de já sair querendo comprar lá a solução que exige 10 horas por semana, sendo que eu só tenho 2 hoje e um professor que não fala. Eu vou pegar numa prateleira e acho que é implantar na escola e pronto, isso, né? Eu comprei a melhor solução. Sim. Não necessariamente. Eu comprei a Ferrari, mas não sei dirigir ainda. Eu comprei uma Harley Davidson, mas nunca dei de moto, né? Não é adequado, não falta um pouco de coerência. Então, comenta um pouco, por favor, Não, perfeito, obrigado. Vou usar esse pé no chão aí como gancho, né? Eu tenho um amigo britânico que ele fala o seguinte, depois de analisar bastante, ele falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. You can have a life in Portuguese. Você pode ter uma vida em português. Sim. A nossa necessidade aqui, se você nascer hoje, viver 100 anos, talvez... Você pode ter uma vida em língua portuguesa ainda. Talvez você não vá conhecer o mundo, não vai viajar para lugares sofisticados, não vai interagir tanto na internet, mas você vai ter uma vida. E talvez até boa. Né? E tem gente hoje que é bilionário, que é famoso, que não fala inglês. Então, you can have a life in Portuguese. Fala, I speak credit card. Por exemplo. Em alguns lugares do mundo, o México é por exemplo, os países lá do bloco soviético tinham que falar russo. Então você tem alguns elementos aí de geografia global onde a pessoa precisa, né, falar o idioma do país mais forte, da economia mais forte, da onde os imigrantes vão. A gente não precisa. Então isso deixa o nosso 5% de falante em inglês há 50 anos, porque não é uma necessidade imbricada no nosso histórico cultural aqui. Não preciso inglês para viajar para América Latina, vai hoje até no portunhol, então you can have a life in Portuguese. Isso é um problema, né? Porque se a gente tivesse alguma crise para eu viver, eu ia aprender. Eu ia aprender. Mas como a ANCO tem resolvido isso, até porque a gente está muito plantado aqui na América Latina, tem mais de 1.400 escolas, então a gente lida com realidades pé no chão. Qual é a realidade pé no chão? O professor tem uma má formação em inglês. A média do professor tem uma má formação, ele tem aquela formação de 300 anos. Está aqui o vocabulário, né, o dicionário, a gramática, a sintaxe, o léxico, assim, decora esse negócio e usa o máximo que você puder. I am, you are. Exatamente. Então, essa é a formação que ele teve, essa que ele consegue reproduzir no melhor dos mundos.
Segunda coisa, a América Latina não tem internet boa. A internet não pega aqui. Não adianta. Você imaginar, você vai para a escola, numa reunião, numa rua aqui, no meio da Avenida Paulista, entra uma área de sombra, não pega. Então você trazer uma tecnologia que depende dentro da sala de aula de uma conexão infalível, o risco é enorme. Então a gente resolveu isso também. Outra coisa, a gente não dá rótulo do tipo, esse programa é bilíngue, esse aqui é internacional. A gente desenvolveu uma caixa de ferramenta com várias coleções, várias soluções, que de 3 a 20 horas por semana a gente consegue adaptar o projeto da escola. E às vezes o projeto até é diferente. O Fund 1 está mais amadurecido, está com um projeto novo, o Fund 2 está trazendo um passivo, então está mais ou menos. O médio, agora é que vai começar uma primeira iniciativa de internacionalizar mais os currículos, não tem problema, a gente customiza com elementos dessa caixa de ferramentas, de soluções de inglês para cada situação, em cada ciclo. Então, um dos indicadores mais legais que tem na Anco é a longevidade dos clientes. Né? Tem cliente de 10, 15, 19 anos com a gente, porque naturalmente o cliente evoluiu, mudou, o projeto dele se transformou de alguma forma e a gente também se transformou para acompanhar isso. Caso rápido, tem 2 clientes desses mais maduros. Hora do recreio. Hora do recreio? Não, tem fofoquinho então. Tem 2 clientes lá no México, né, que já estão há muito tempo conosco. Um mais de 10 anos, outro há uns mais de 15 anos. E um deles quase não quer mais nossa visita do pedagógico. Né? Quase não quer mais. Eles estão tão assimilados com a gente, eles querem saber a novidade, a calibragem, né? O que teve de inovação aqui e ali, uma técnica nova, a gente dá aquela atualizada nos professores e tudo bem. Por quê? Porque o turnover é baixo nessa escola. O outro, né, que tem mais de década, todo ano você tem que estar lá e fazer o ciclo todo. Por quê? Porque o turnover é alto. Então, todo ano a gente está inserindo. Então, é interessante como é que a questão da mão de obra, ela permeia essa história. Então, o desafio está na mão do gestor de fazer essa leitura. Né? Que eu seja crítico, né? Mas é bom a gente dar nomes mais bem estabelecidos para as coisas. Se nós 4, vamos inventar uma escola, né? Do nada. A gente só tem dinheiro no bolso e vamos criar uma escola. E ela vai ser o estado da arte de tudo que a gente consegue mais. Vai ser a soma dos estados da arte. Né? A gente não precisa nem discutir. Se o teu estado da arte tem uma coisa, põe, traz para dentro. Tudo bom. Ia ser fácil, meia dúzia de papel, daqui a pouco a gente já está riscando as paredes aqui. E eu acho que isso é inovação. Né? Porque você não está amarrado a um passado, não tem legado, não tem custo, tem problema de mão de obra, não tem mensalidade, não tem pai reclamando, não tem nada. Então aí você pode inovar livremente. A real é que nossos gestores precisam transformar. Sim, né? já Porque tem eles um histórico têm um bagageiro. O carro já está andando. O carro já está andando, então o exercício de transformação. Então a gente fala de muita coisa que é inovação, onde deveria ser transformação, porque tem um depara. Não, depara. Tá assim, tem que... Às vezes o depara pode dar um salto grande, às vezes é um salto progressivo, dia a dia. Então o problema de pegar uma solução de prateleira e dizer que é uma inovação é um erro de modelo mental. Porque você tem que desenhar como ela faz a transformação e não ela para carregar a inovação em si. Porque a inovação, ela, por premissa, é destrutiva. Né? Então, talvez, vou trazer uma solução nova, então tem que destruir o que está aí. Destrói a sala de aula, demite os professores. Porque deveria... É uma ameaça também, porque aí vira um problema. Né? E você tem uma resistência enorme de um coordenador, de um professor, que não quer mudar de jeito nenhum. A ideia de uma transição, que é uma coisa mais suave, ou de uma revolução. E a revolução destrói com os paradigmas anteriores e deixa muitas consequências. Deixa eu aproveitar que o recreio não acabou ainda, eu vou contar uma coisa rápida de experiência pessoal, porque talvez vocês possam aproveitar. Primeiro que eu aprendi o inglês da pior forma, né? Aliás, eu não aprendi inglês porque foi da pior forma. Na escola foi mesmo, verbo to be, daquele jeito lá. Eu assumo que eu colei algumas vezes na minha vida. E que absurdo. Cresci. Decepção demais. Quando eu fui para a faculdade, tinha muita coisa para ler em inglês. E aí eu, querendo passar a ser um cara mais CDF, punha o dicionário do lado, ia lendo, ia procurando as palavras e comecei a dominar um vocabulário, pelo menos técnico, para aquilo que eu precisava. Muito legal. Por exemplo, a palavra available. Você sabe o que é available? Não. Ninguém, nem quem fala inglês sabe o que é available. É disponível. No meu inglês. No meu inglês, o que eu inventei para mim. Entendi. Porque eu lia available, igual seu filho. Isso. Imaginava uma pronúncia e a partir daí ficou muito fácil, porque eu sabia que aquilo era disponível. Só que quando alguém fala, como é que fala isso? Available. Available, eu
não entendia que era disponível. E quando eu falava vai label, também entende. O cara não entendia. É igual aquelas músicas que você cantava quando era... Também, Badawi ou Babilônia, aquelas coisas assim. Né? Aquelas cifras de violão que tinham uma linguagem cifrada. Isso me trava um pouco quando viaja, né? Por isso que eu falo que o iSpeak Credit Card ajuda bastante, porque vai. Mas uma vez eu estava com a minha esposa, eu vou contar rapidinho essa história aqui, que eu acho que é interessante. E eu tô lá com a Simone e a princípio eu tenho um vocabulário melhor que o dela. E estamos viajando junto. Comecei a perceber que ela se virava melhor que eu. Você não precisa falar mal da sua esposa tanto não, assim. Falando bem. Porque, falei, pô, mas você entra numa loja, você é desembaraçada, né? Porque ela não tem o medo do errar. Ela vai, fala, não, eu tô comprando blusa. A pessoa fala, não, eu falo yellow e a pessoa já entendeu que é o amarelo que eu quero, né? O tamanho. E a pessoa quer vender. Toda, né? E vai, flui. E você, ela falou pra mim, você é muito nerd. Você quer entender palavra por palavra o que a pessoa está dizendo, fazer análise sintática da coisa. Por isso que não funciona. Você fica tentando... Eu falei, você tem razão. Aí ela foi para uma loja lá, eu entrei numa Starbucks e falei assim, one espresso, please. Aí o cara... Não entendi nada, mas eu vi o visor, o preço. Tirei do bolso uns dólares ali, umas moedinhas. Deixa ele escolher também, porque aquelas moedas eu não entendo. É impossível. Ele escolheu as que ele queria, tal. Just rest. E eu entendi como algo mais. E eu falei, Justin. Só isso, Justin. Fiquei ele esperando. Daqui a pouco alguém gritou, não, também não entendi. Só tinha um copinho de expresso, só tinha eu na loja. Fui lá, peguei o copinho e comecei a beber meu cafezinho sossegado. Depois de um tempo eu olhei. Tinha uma etiqueta colada escrito Justin no copinho. Ele perguntou o teu nome. Daí pra diante é isso. Eu descobri que o tal do What's Your Name, o The Book's on the Table. Eu tenho uma história boa mais complicado também do que pra eu pensava, contar. né? Mas você vê como é que é difícil você assimilar nessa linha de um colégio. Eu estudei em bons colégios. Do you are, he, she, it, is. Que é outra coisa louca, né? Porque ninguém fala he, she, it, is, né? E na minha cabeça vem sempre... É como se lá, ele, ela, isso é, né? É um decoreba que ficou. Mas eu não consigo ainda me virar muito bem. Quem sabe, mais adiante melhora isso. Mas o bom dessa história é que a partir daí o apelido dele passou a ser Justin. Isso, é. Agora quando eu vou numa Starbucks nos Estados Unidos, o cara fala, what's your name? Eu falo, Justin. Eu não falo Maurício. Até porque Maurício eles têm dificuldade de escrever. Justin é perfeito. Danilo, eles não conseguem. Por isso que eu me chamo Bill. Danilo não sai. Bill. Bill. Pronto. Não, pelo menos não Bill. sai Danilo. E em casa na Starbucks aqui eu me chamo Maurício. Você fala Maurício. Porque Baiar ninguém sabe escrever. Já tentei várias vezes. A Cintia é fluente em inglês, trabalhou, né, em empresa multinacional, só que ela é tímida, envergonhada e não fala. E eu brinco que eu sou fluente em Orlando, Miami. Fluente, meu inglês é fluente em Orlando, Miami. Nova York é zero, né? Quase um analfabeto. E aí, muitas vezes, eu falava assim pra ela, assim, Cíntia, como pergunta tal coisa? E ela falava e eu ia conversar com o cara. Só que aí tinha um problema. Eu perguntava certo. Só que eles respondiam. Certo, também. Entendeu? Complicava, Isso era... Só que como eu nunca tive vergonha, mímica funciona. Né? Você mistura o português, o inglês, o espanhol. Na escola eu fiz a opção, na minha época de escola, você podia optar. Você quer inglês ou espanhol? E eu optei pelo espanhol. Então eu português, espanhol e inglês, Orlando funciona com a beleza. Tá bem. E aí tem uma vez no McDonald's que eu pedi lá o please number 5 e aí veio drink, Mira large. Mira large. Eu, what? Mira large. Na quinta mirolagem, a donzela grita assim, pega o copo, Mira or large. Aí eu falei, Miriam. Aí, ciente que aquilo tinha acabado, ela solta um, here to go. Aí eu falei, não é possível. Aí a mesma coisa, here or to go. Uma brava assim. Aí eu falei assim, here. Né? No dia seguinte, voltamos no McDonald's, tinha lá dois casais de brasileiros na frente, passando pela mesma situação. E eu curti, não ajudei não, tá? Deixa o cara no Midorage. Fiquei assistindo eles passarem pelo mesmo caos. Perrengue, coitado da moça. Deixa eu fazer mais uma pergunta, assim, que você me trouxe um tema que eu acho interessante. Durante algum tempo, até por causa do Mercosul e tal, o espanhol foi muito forte nas escolas. Né? Era uma língua que você aprendia assim. Isso. E isso se passou. Hoje, eu pelo menos já não vejo tanto isso
E aí, como justamente o que o Maurício falou, assim, ó, a Anchor é uma empresa com sede no México, é líder assim, em vários países da América Latina, né? O Brasil, por ser um país que fala português, diferentemente do espanhol, de toda a América, você ainda vê o ensino de espanhol como ou uma tendência, ou como algo que possa ser aprofundado no Brasil? Ou você acha que ele caiu em desuso e é só o inglês mesmo e pronto? Até porque a Anchor não trouxe a solução em espanhol. Sim. Olha, eu consigo responder, mas consigo ter um pouco de tristeza nisso também. Certo. Porque, assim, educação, por premissa, é seguidora. A sociedade, a história avança, a educação acompanha. Vai atrás. Né? Ela vai preenchendo as lacunas, ela vai organizando os meios, etc. Para a gente aprender espanhol no Brasil e para o resto da América Latina aprender português é um arranjo político, antes de ser um arranjo educacional. Foi mesmo. Infelizmente. A gente não vai conseguir vencer isso a partir ou através da escola. E assim, não é nenhum romantismo, não, porque a escola forma pessoas, liberta e tal, etc. Mas tem teto para isso, né? Ela tem um teto do projeto político país, né? Então, um projeto soberano país. Então, se nossos países fossem um pouco mais integrados, talvez isso fosse acontecer. Em alguns países, por exemplo, nórdicos, né? Só para dar um exemplo, ali, você pega Dinamarca, Suécia, Suíça, enfim, os antigos vikings, né? Naturalmente eles falam 2, 3 idiomas com uma certa facilidade para se comunicar, com certeza, e talvez até um pouco um nível além. Mas por quê? Porque eles têm uma premissa de trabalhar um pouco mais integrados em alguns elementos, né? Então é um projeto político que não existe, e por não existir eu acho que não tem horizontes ainda para isso. Mas se houvesse a possibilidade de um projeto político, aí você teria uma América Latina que se orgulharia de ser América Latina, bilíngue em português e em espanhol. Nós, por sermos o grande contingente populacional, né, e a América Hispânica por ter também um grande contingente, muitos países, e um legado histórico que está do lado, mas é diferente do nosso. Exato. Seria coisa das costas, de lá e de cá. Exatamente. Mas seria é tão real assim, sua fala, né? que assim, ó, é um arranjo político, que eu estava na escola, no ensino básico, quando começa a história do Mercosul. E aí a escola é obrigada a ensinar o espanhol e você faz a escolha. Sim. Ou você estuda espanhol, pelo menos naquela época, ou você estudava o inglês. E aí, como era o boom do espanhol, a minha geração ali, ou a minha turma, vou dizer assim, né, a minha bolha, a gente optou pelo espanhol, né, porque entendia que era algo diferente do que o inglês. E, na verdade, como eu comecei aqui falando para você, eu acho que é o desuso do desuso. Porque se eu for para a Argentina e falar inglês, eu vou me comunicar super Você bem. falar um portunhol na Argentina o meu espanhol é até que muito bom, porque teve essa experiência. Eu vivi essa experiência na escola. Mas se eu for para o Chile falar inglês, tá ótimo. O Chile, por exemplo, dos países latinos, é o que tem o melhor do inglês, né? O melhor do idioma inglês. Então, de novo, se você falar o inglês, você vai para qualquer lugar do mundo. Independente do país. Agora, tem uma coisa interessante que é a carga horária, né? Por isso que, para mim, assim, eu não sou um educador raiz, né? Eu não tenho faculdade de pedagogia, nem de letras, enfim. Né? Tenho uma esposa professora, eu aprendo mais com ela, enfim. Mas o interessante é, se você faz uma conta estrutural, né? E qualquer um de nós, pegar um pedaço de papel e caneta, tentar resgatar da memória quantas horas a gente já teve de inglês na vida, de aula estruturada, ou seja, tinha lá na grade. Uma das coisas mais ineficientes que existem é inglês, né? Esse é o ponto. Eu tenho uma revolta gigante com isso. A gente ajudou muito. E eu errei o What's Your Name, pra você ter uma ideia. Depois de tantas horas, é isso que eu fico louco mesmo. Porque então, eu acho Justin. Tudo bem, eu não era um bom aluno, mas Justin foi demais, né? Poxa vida, né? Mas como é que uma coisa que você tem uma vivência deste tamanho, deste volume, entrega tão pouco? Essa é uma pergunta extremamente desafiadora. Sim. Para os doutores de educação, por favor, me ajudem a responder isso, porque isso depõe contra vocês, não contra mim. Mas eu te trago uma reflexão, Michael. Voltando para eles lá, que são os professores que estão nos assistindo, se o cara me perguntasse, where is the book? Será que eu saberia que ele perguntou isso? On the table. Dado que, porque eu estou ensaiado para responder the book is on the table faz tempo. Mas quando o cara perguntou, what's your name? Ele nem te perguntou what's your name. Eu entendi algo mais. Ele deve ter soltado um what's your name. E eu não respondi, porque eu descobri que o Justin não tem muito a ver com algo mais. Tinha uma outra resposta melhor, que a minha enteada já me ensinou, mas eu tenho uma teoria sobre essa sua história. A ideia era apenas isto. O Justin, para mim, veio da onde?
É o slogan da Nike, porque eu sou um cara do marketing. Então o que é Just It? Pá. É isso. O cara, mas não, Just It. Pá. Entendeu? E deu errado. Cara, mas ainda vem o Just. Imagina que vem só o certo da Nike. Então, era isso. Bom, nós estamos chegando ao final. Não, estamos nada. O Baiara é o cara da regra. É o final. Pensa síndico. Um papo gostoso, estamos rindo aqui. Eu vou chamar a orientadora. Ou não, mas é o final. E a gente encerra sempre um episódio com uma lição de casa. Então, cada um expõe, né, o que um gestor de escola, o diretor, o mantenedor poderia fazer no tema que a gente está discutindo. Então a ideia é essa, cada um tem uma lição de casa, uma sugestão para quem está assistindo e sobre esse tema do ensino de inglês de hoje, né? Para você não se sentir excluído, eu vou escolher você como o primeiro a passar a lição de casa, né? Você ficou em primeiro lugar. Não, mas depois que ele chorou, ele falou pra caramba, né? Então a minha lição de casa para quem está nos assistindo primeiro avalie a possibilidade de aumentar um pouco a carga horária de inglês na sua escola. Deve ter coisa que não é tão importante quanto aumentar mais uma ou mais 2 aulas por semana de inglês e reavalie as metodologias que estão sendo utilizadas na sua escola. Porque se for a mesma que foi usada na minha, com certeza é muita ineficiência. Você está fazendo os alunos sofrer à toa. Eu tenho uma dica que para mim é a chave do negócio. Invista na formação de inglês dos seus professores. Pague para os seus professores aprender inglês. Coloca lá 3 aulas por semana, 4 aulas por semana para ensinar inglês para sua professora de artes, para o seu professor de história, para o seu professor de matemática. Paga, é mais barato e no futuro vai te garantir a viabilidade do negócio. Às vezes vocês acham que isso é custo, mas isso é a sobrevivência do seu negócio. E no futuro breve, tá? Compondo com o que vocês falaram, sem tirar absolutamente nada, eu diria, tem pequenas coisas que ainda vou usar a experiência da Anco, vão tornando o ambiente imersivo. Assim, coisas simples, que elas nem custam, né, no fim das contas. Começa a colocar os nomes das coisas em inglês nas instalações da escola. Ali, né? Começa a ter momentos, começa na hora da apresentação lá dos eventos da escola, tem um pedaço dessa coisa sendo feita em inglês também. Começa uma tradução simultânea. Uma tradução simultânea nos webinars hoje, que já faz automático, né? Começa a inspirar talvez as pessoas a... Gente, vamos fazer a semana do filme legendado, porque o listening é muito importante. É uma das primeiras coisas que o ser humano aprende a falar e se comunicar via listening. Então, se você começa a ouvir mais, você corrige as pronúncias, não produziremos outros just como ou de assistir o filme em inglês e buscar ali o que cada um entendeu, quanto que absorveu. Não haverá mais available no mundo. Né? O que eu gosto muito é assim... de assistir o filme em inglês com legenda em inglês. Com legenda em inglês, exatamente. Já é o segundo nível, pelo menos legendado no cinema. Vamos acabar com esse filme dublado, pelo amor de Deus. Os alunos, né? Se você pega um filme que o aluno já assistiu 2, 3 vezes, sei lá, não tem mais filho pequeno, mas você pega o Rei Leão lá dos meus filhos, né? Ele já assistiu 5, 10 vezes em português. Põe inglês. Pode pôr em inglês com legenda em inglês, porque ele já está entendendo o que está acontecendo. O contexto ficou fácil para ele. Faz um trabalho em grupo com os estudantes. Maurício, quais games que vocês usam? Então, traga 3 palavras lá do game que não sejam palavrões. Né? Vamos fazer um trabalho em grupo aqui que tem que compor uma redação a partir das palavras dos games de vocês. Aí o pessoal vai se antenando. Então, assim, existe imersão. Existe a contribuição estrutural, né? Mas tem essas coisinhas práticas que o gestor pode fazer como aluno. É que se o gestor sentar na cadeira de gestor, não, porque eu sou gestor, porque eu sou diretor, porque eu sou coordenador, assim, o dia que ele sai de uma cadeira de aluno, né, ele perde muito para os alunos que ele diz cuidar. Então ele não pode deixar nunca a cadeira de aluno. Eu volto aqui na minha dica e quando eu falo assim, forma os seus professores em inglês e não enxergue isso como custo, mas enxergue como algo, como sobrevivência. Porque vai chegar um momento que ou você é bilíngue ou você está fora do mercado. Eu só queria fazer um comentário do Mac, lógico, não tem uma estatística, mas assim, eu gosto muito de ir ao cinema. E você sabe que eu tenho percebido que é muito difícil você encontrar filme legendado. Muito. Tá caindo muito a oferta de filme legendado. Quase tudo é dublado. Né? Sim. E eu odeio esse filme dublado. Né? A minha filha agora saiu teve as fases, né? Então ela era Rapunzel lá, enrolado, foi passando. Agora ela tá na fase da Frozen.
E ela decorou as músicas de uma forma, assim, absurda, né? Então entra no meu carro agora, você vai ouvir Frozen, ela tá lá já tocando direto. E esses dias eu comecei a colocar as músicas que ela canta direto pra ouvir só em inglês. E a escola dela é bilíngue, ela já tem um vocabulário, uma pronúncia, e ela canta normal, assim. Tô falando de uma criança de 3 anos, né? Bom, para encerrar, a minha lição de casa é um pouco inverso da sua. É para o professor, reforçando o que vocês já disseram. Invista no seu aprendizado em idiomas, porque dificilmente você vai encontrar um gestor que vai investir na sua capacitação. Então, para você se diferenciar no mercado e dobrar o seu salário, triplicar o seu salário e ter oportunidade de emprego, escolher onde você quer trabalhar, invista no aprendizado. Mas deixa eu fazer o contraponto. O custo disso é muito barato. Quanto escola, você contrata um professor de inglês, você cria dentro da sua escola um curso de inglês e você matricula os seus professores. Quem quiser fazer lá, acabou. Você oferece um curso de inglês para ele lá. Para mim, às vezes, falta um pouco de inteligência, sabe, assim, Mas tem uma questão, que a gente vai entrar no tema, mas assim, ó, e é um dilema complicado, porque você investe na formação desse profissional. Agora, se atrelado a isso, você não tem uma política de remuneração para pagar mais para esse profissional, ele vai embora e vai para o seu concorrente. Mas você tem parte. Não, mas assim, ó, atrelada à formação que você vai pagar, também você tem que alocar recurso para reter esse profissional lá e pagar ele melhor. Se você só fizer a formação, você prepara ele para Vamos estender isso até para um outro podcast. Termina logo, porque no final do podcast aqui eu quero pedir para você cantar Let It Go para nós. Ele só sabe cantar em português. Não tem problema. Agora que ele está colocando. Você sabe que uma funcionária... Termina logo, legal. Bom, eu vou terminar, na verdade, não vou nem falar o que eu ia falar. Eu preciso te falar que eu roubei uma frase sua, das suas palestras, e eu uso na minha. Quando você diz que você é pai profissional, agora eu uso dizendo que eu também sou pai profissional. Seja bem-vindo. Né? De menina, então... Então eu precisava te dar esta fala. Obrigado. Porque assistindo uma das suas palestras, quando você fala que você é pai profissional, hoje eu uso nas minhas. Toda vez que eu vou falar sobre a minha filha, eu falo que eu também sou pai profissional. Então pronto, vai. Obrigado pelos créditos. Let it go! Então antes de eu despedir, Meckler, muito obrigado, né? Foi excelente a sua participação. Adorei participar da Meckler, desculpa a bagunça, o Maurício não se comporta direito nunca. E uma última lição de casa, assim, visite o stand da Anco, na Bet, e o do Conselho de Classe da Alabama. Vai tomar um café lá na Espaço-In, na Alabama, e depois vai tomar um café lá na Anco. Todos muito bem-vindos. E fala que assistiu no Conselho de Classe que você ganhou um brinde. É melhor tomar café na Anco primeiro, porque aí ele economiza o nosso se ele não quiser tomar muito café no dia. Tá bom? E na Anco você drink a coffee. Isso aqui. É verdade. Pessoal, obrigado. Valeu. E até a próxima. Tá bom?